Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26. A gente teve briga, tivemos treta entre o Pedro e a Ana Paula. Vamos estar comentando sobre isso. Tivemos também mais coisinhas acontecendo. Temos a mira do líder, temos também o quarto branco que teve uma desistência. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias do BBB 26. E agora sim, vamos começar falando logo depois que tocou o Big Fone, que foi onde a gente parou no último episódio. E agora a gente tem uma conversa entre a Aline e o Pedro, onde o Pedro ele fala sobre a Ana Paula. E ele disse o seguinte sobre a Ana Paula: eu tentei falar com ela 2 vezes, sabe o que ela me respondeu? Não te interessa. Eu perguntei um negócio que não se pergunta aqui dentro, né? Que é a política. Isso daí nem passou na edição, né? Sobre a política, sobre a pergunta sobre política que o Pedro ele fez. Mas continuou. Mas perguntei na inocência, que também é uma mentira, porque lá na academia lá ele falou que ele sabia o que ele estava perguntando, ele sabia o que ele estava querendo. Ele disse, né, isso daí na academia que a gente comentou ontem. E ele continuou: é uma coisa que não se discute, mas é o pêndulo. Se é muito para cá, faz mal. Aí a Aline, né, que também estava ali na conversa também, a Aline ela resolveu falar também sobre a Ana Paula. Falou sobre a Ana Paula, falou sobre o Marcelo também, falou assim: para mim é muito claro o que está acontecendo. O Marcelo é um falso. A gente conversa a conversa que eu tive com ele, achei que ele tinha entendido e ele não entendeu nada. Mas o público tá vendo. Se o meu ADM pegar a conversa que eu tive com ele e com ela, acabou. Nossa, mas a Aline, ela se acha muito, né, gente? Nossa, eu queria ter a autoestima de Aline, tá? Queria muito que essa autoestima aí fosse vendida, tá? Deveria ser vendida, hein, Aline? Mas vamos seguir, que a gente tem uma conversa sobre alguns pipocas, né? A gente juntou a Jordana, a Maxiane, a Milena e o Marcelo para comentar ali sobre votos, conversar um pouquinho. E a Milena, né, ela tinha dado a ideia de votar em algum pipoca, mas o pessoal não concordou. O Marcelo ele não concordou com essa ideia. Então, assim, a Milena ela quer votar em pipoca, mas o Marcelo ainda quer proteger ainda todos os pipocas. Então, tá tendo essa divergência entre os pipocas, se eles se protegem ou não. E vamos seguir que a gente também teve uma conversa entre o Alberto Cowboy e a Ana Paula. O Alberto, ele disse o seguinte: eu tenho algumas pessoas na cabeça, mas não sei, não tem nada fechado. E daí a Ana Paula perguntou, né, o que aconteceu ali no Big Fone, ele se mudou alguma coisa de fato, né, da ideia dele sobre quem ele poderia indicar. Ele falou assim: claro que não, né, não. Já tem duas pessoas emparedadas, mas continua o mesmo pensamento meu. Meu pensamento não mudou. Então ele já tem umas pessoas já formadas já na cabeça dele, já de quem ele irá mandar para o paredão. E vamos seguir, que a gente também teve outra conversa lá do lado de fora, que a gente teve a Ana Paula, que a Ana Paula ela estava conversando com a Milena, aí disse que acredita que ela vai sair, né? A Ana Paula, ela acredita que ela sairá se ela for num paredão com a Milena, porque na visão da Ana Paula, a Milena ela está muito forte aqui fora. E assim, não sei. A Milena eu acho que ela tá forte. Eu acho que ela tá ganhando um público bacana, tá, com ela. Mas eu não vejo ainda um público mesmo, sabe? Pra cima da Milena. Eu não vejo uma torcida gigantesca pra Milena. Tanto é que foi difícil, né, da Milena ela entrar no Big Brother, né? Muitas enquetes apontavam que ela iria sair. Então, assim, a Milena, eu acho que ela tá tendo uma torcida forte, mas não sei se é do potencial, né, que a Ana Paula ela está criando na cabeça dela. E a gente também, no jardim, a gente teve uma conversa, né, que a Aline ainda estava indignada ainda sobre a Ana Paula, e a Aline ela começou a falar o seguinte: eu dei cobra para ela de novo, porque vi o olhar dela para mim. O Marcelo assumiu que deu planta para mim e faz isso. Ele ficou até gaguejando. E pro Tadeu falou uma coisa completamente diferente do que falou para mim. Foi totalmente incoerente. Eu tô coerente do início ao fim o que eu penso e falo. Eu fui conversar com ela para saber se a gente tinha se resolvido. Ela falou: o passado a gente resolveu. E depois, não sei.
depois ainda disse, realmente, a gente não tem conexão e não quero forçar nada. Praticamente ela falou, não gosto de você. Se o público brasileiro tá vendo, não tem como ser diferente. A Aline, pô, Aline, mas tu, assim, de novo, né, Aline, tu tá se achando, hein? Tá se achando demais. Isso daí tá sendo um grande problema dela. Porque ela realmente tá se achando muito ali. Ai, que ela falou que não gostou de mim, aí, né, o público vai ver isso e vai ficar, e meus ADMs vão pegar esse vídeo e ela vai se queimar, isso e aquilo. É o que tá aparecendo. Assim, Aline, de verdade, ninguém tá se importando, de fato. De verdade mesmo, ninguém tá se importando ali. Ninguém tá se importando com a Ana Paula gostando ou gostando de você. Ninguém tá se importando. E a Aline, ela ainda continua ainda falando ainda que ela teve a conversa, né, com a Ana Paula antes do Big Fone tocar, né, que a gente até comentou por partezinhas, né, bem rapidinho sobre isso. E a Aline, ela continuou falando, eu falei que queria entender se a gente tinha zerado o game, por conta de uma situação de 10 anos atrás, que ela falou que eu parecia uma Scoot Girl. Ela nem me conhecia. Como fala isso de uma pessoa? Ok, índole e o caráter dela. O que eu sentia dela era cobra. Eu dei para ela e falei, eu te dei cobra. E fui e falei com ela, eu defendo as mulheres. Defende as mulheres? Né? Então, assim, a Lina, ela questionou, né, da Ana Paula defender as mulheres, né? Fez esse questionamento. E a Lina, ela continuou, tá? Porque ela não parou por aí. Ela continuou falando, eu tinha acabado de ter uma conversa com os dois. Se aconteceu é porque era para ver uma coisa. Quem não tá vendo vai ver antes de votar. O programa vai mostrar. Nossa, mas o programa mostrou, tá? Aline, o programa mostrou. Pena que não ficou tão legal pra ti, não. Pena que o programa ele não te beneficiou muito, não, tá? E a Aline, ela continuou ainda se gabando também, se gabou bastante, falou assim: eu tenho olhar de águia. De águia não, de tigre e de águia. É real. Eu vi um momento em que ela se conectou com o Marcelo. Vi um momento que ela se conectou com o Breno. Eu vi quando ela puxou para ela. E ela tem um poder de persuasão. Ela é uma pessoa, ela é essa pessoa. Ela trouxe para ela o Breno, tava super meu amigo. E daí a Sara, né, tava ali na conversa e falou assim: quem é fã do programa, acho que ela é muito forte e talvez queira ficar por perto dela por causa disso. Aí, gente, assim, a Aline tá se achando muito, né? Ah, eu tenho um olhar de águia. De águia não, de tigre. De tigre e águia juntos. Nossa, Fia, mas tu tá se achando muito jogadora, né? Tu deve estar se achando muito foda. Nossa, mas eu queria muito ver essa Aline que ela tanto tá falando, tá? Eu queria ver a Aline que se compromete, que vai para cima, que não fica no namastê, não fica ali fazendo zen. Eu queria muito ver a Aline fora desse personagem zen que ela criou. Eu queria muito ver a Aline que vai lá e dá um embate, que vai lá e vai para cima. Porque a Aline, ela não faz isso. A Aline, ela fica no namastê ali, no ai, tudo bem. Ai, vamos conversar, vamos sentar aqui para conversar. É isso daí que a Aline faz. Ela só quer conversar só com os outros só e ficar ali meditando. Só isso. Entrou no Big Brother para ficar meditando. Nossa, que legal, gente. Um lugar muito bom para você ir meditar é no Big Brother. Nossa, nossa, sério. Sério, não dá, não dá. Não dá. A Aline, ela é muito planta. Mas pense numa planta que vai continuar nessa linha de namastê até a hora dela sair, tá? Ela vai continuar nesta linha. Eu acho que ela não muda. Eu acho que ela não vai para o embate. Eu de verdade acredito que ela não irá para nenhum embate. E vamos seguir que a gente teve uma conversinha aí com o pessoal, né? Que o pessoal ele foi conversar, o pessoal do quarto dos sonhos, que foram conversar junto, né? O quarto que fica ali perto da cozinha da Xepa. Então, eles foram conversar, né? Quem faz parte desse grupo? Ana Paula, a Milena, o Breno, o Marcelo, a Maxiane, foram lá conversar. Aí o Breno disse que é preciso tomar muito cuidado com o Pedro. Diz o Breno o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com o Breno. Ele fica toda hora, ele fica o tempo todo olhando pra gente, olhando o que a gente tá conversando. Quando a gente tava ali no vidro, ele tava olhando. E a Ana Paula daí falou assim: no primeiro dia isso tá gravado no meu confessionário. Eu falei que ele era perigoso. O Breno ele continuou dizendo sobre o Pedro. Depois que fiquei sabendo o que ele fez, ele é inteligentíssimo. E a Ana Paula, né, falou o seguinte: eu já falei isso antes de fazer o que ele fez. E a Milena, né, também estava ali na conversa, e daí falou o seguinte: ele fica se mostrando ser ansioso, desequilibrado.
desequilibrado, ele não tem nada. Pensei que ele ia apertar o botão e sair pelo jeito que tava, mas não vai. Não aperta o botão. Assim, eu vejo que o Breno, ele é... Quer dizer, o Breno não, né? O Pedro, ele é um personagem. Pra mim, o Pedro claramente é um personagem. Ele claramente tá fazendo esse personagem de linha de Bonfim ali, de amigo de todo mundo, disso e aquilo, mas ele não é isso, tá? Ele vai no morde e assopra, porque ele vai lá, ataca a pessoa, aí quando ele é reprimido sobre isso, daí ele fica lá chorando, fica lá tristezinho no canto, lá se fazendo de vítima. Então ele vai lá, atiça a pessoa fica brava com ele, dá um sermão nele, e a casa toda dá um sermão nele, a casa toda tenta aconselhar ele, a casa toda já tentou aconselhar ele, já diversas vezes. O Capetinha já tentou, o Juliano já desistiu já de ficar tentando, o PA, todo mundo já tentou já de aconselhar ele já, mas ele não para, porque ele tá querendo fazer isso. Não é porque ele tá querendo evoluir, não é porque ele tá querendo fazer as pessoas pararem de ter ranço dele. Ele quer isso. Ele quer que as pessoas fiquem com raiva dele, que as pessoas fiquem bravas com ele, para ele se fazer de vítima. Ele entrou com este personagem, ele entrou querendo se fazer de vítima. Isso daí é nítido. É óbvio que ele entrou lá com esta linha de pensamento de querer ser o vitimista, né? A pessoa que está sendo perseguida pela casa. Como ele é um coitado, gente. Como ele é um coitado, Pedro, ele é um coitado. Porque ele é perseguido pela casa. Porque o pessoal, quando ele fala alguma coisinha, o pessoal reprime ele. O pessoal vai lá e fala assim, não, Pedro, não faz isso. Não é legal. E daí ele vai lá, chora depois de um tempo, tal. E ele fica nesse looping de o pessoal dá sermão. Ele vai lá e faz a coisa que faz ao contrário, né? O que o pessoal sugeriu para ele. Aí o pessoal reprime ele de novo e ele chora. E fica nesse ciclo infinito. Então, assim, é um personagem que, além de ser chato, não cria enredo nenhum. Porque ele vai nesse morde-a-sopra. O pessoal já pegou já a linha dele, o pessoal já percebeu já que ele faz esse jogo. O pessoal já tá já ciente já que ele faz isso. Que ele realmente faz esse tipo de coisa. Que ele vai lá, atiça a pessoa e depois volta chorando. Só isso só que ele sabe fazer. Vamos seguir. Vamos seguir porque a Ana Paula, ela falou o seguinte sobre o Pedro. O que ele fez, o que ele tá fazendo é VT, porque ele foi lá no quarto falar comigo 2 vezes, eu tava trocando de roupa. Depois ele veio ficar aqui quietinho, fazendo teatro. E o Breno, né, que tava na conversa, também falou o seguinte: nessa semana, independente do que ele faça, a gente não vai votar nele, porque a gente combinou de não votar em Pipoca. Ah, gente, vamos quebrar esse combinado? Vamos, Pipoca. Ah, pelo amor de Deus, gente, vocês vão ficar passando pano pra esse tipo de cara. Ó, e assim, eu já deixo avisado já. Quarto dia já de reality, quarto ou quinto dia, eu acho que é quinto dia, né, de reality. Eu já deixo já bem avisado já para todo mundo. Eu já deixo já bem avisado que se o Pedro ele não sair no primeiro paredão, se ele não for pro primeiro paredão, aguardem, porque eu tenho certeza que este cara tem um potencial para virar favorito. Eu tenho a total certeza que este cara pode virar um favorito. Principalmente com a edição ajudando ele, né? A edição de ontem ajudou bastante ele. Que sem exibir, né, a pergunta maliciosa que ele fez sobre o política. Não mostrou ele falando sobre desperdício de água, não falou que ele fez a pergunta querendo instigar mesmo, que ele queria que a Ana Paula escorregasse. Não mostrou isso. A gente comentou isso daí ontem. A gente teve videozinho, a gente comentou, mas assim, a Globo omitiu isso, a Globo passou pano para isso. Passou pano ali pro Pedro ali falando que tava foda-se pra água. Então, assim, com a edição ajudando este cara a criar um enredo de perseguido, de coitado, esse cara pode ir longe, tá? O público pode cair muito fácil, o público que não tá assistindo, o público que não vê o 24 horas, cai muito fácil na labiazinha do Pedro, de ser um cara perseguido, de ser um cara humilhado pela casa. Mas não é isso daí que a gente tá vendo. A gente que tá acompanhando 24 horas, a gente que vai atrás, né, de saber realmente o que está acontecendo, a gente vê que o Pedro ele faz essa linha de personagem. Ele faz isso. Aí vamos seguir, que a Ana Paula, ela acredita que o Pedro está tentando ser um novo Prior. Diz a Ana Paula o seguinte: isso aqui é um novo jogo. Eu entrei como BBB 26 e estou escrevendo uma nova história.
E é por isso que eu estou com medo. Se bobear, estou até pior, porque não tem uma quantidade de haters que você não tem. E daí a Ana Paula continuou falando o seguinte: acho que o Pedro também tá, né? Porque o Brenner falou assim: acho que a única pipoca muito forte por enquanto é a Milena. E daí a Ana Paula falou que o Pedro também tá, porque é o novo prior, plantando a zona, a bagunça, se mostrando que ele finge, a gente desmascara ele. O prior pelo menos não era fingido. Não era fingido. Já lá no quarto do líder, o Alberto Cowboy, né? A gente teve a estreia do quarto do líder ali, né? Viram o quarto do líder bem bonitinho, aliás, né? Um amarelo e azul ali, junto ali com as coisas ali, né? Também tem o tabletezinho, sempre tem, né? O tabletezinho ali para ficar vendo as câmeras, para gastar também pontos também, né? Para ouvir conversas de outros lugares. Tem isso. Aí, o Alberto, ele falou sobre as possibilidades de indicação dele. E o Alberto, ele diz o seguinte: hoje é mais por afinidade. O bagulho que a Milena falou, ela disse, veterano nem deveria estar aqui. A pessoa tem que ter cuidado com o que fala. Eu sou veterano. Depois ela tentou consertar. Tá, ela tem esse pensamento, então? Mas e aí? Ela levou isso para alguém? Ela influenciou alguém da casa? Porque aí tá puxando o voto para os veteranos. Se eu fosse indicá-la, não seria por isso. Ela é uma opção? Talvez seja. Ela contou a história dela de vida, história maravilhosa. Mas fora isso, eu quero conhecer ela. Já lá no quarto, a gente estava tendo uma conversa de Ana Paula. E a Ana Paula, ela disse uma aspas que eu acho bom a gente falar sobre. Ela disse o seguinte: a Aline veio conversar comigo falando que eu sou falso, uma cobra. Acho ótimo, porque quer dizer que ela tem uma percepção totalmente errada de mim. E eu não vou tentar desfazer. Então, assim, né? A Ana Paula vai deixar acontecer, vai deixar rolar as coisas, né? Se a Aline não gostou do jeito de Ana Paula, vai deixar a Aline com os pensamentos que ela tá tendo sobre ela. Voltando lá pro quarto do líder. O Alberto, ele comentou sobre a aliança dos pipocas, né, na primeira semana. O Jonas estava lá no quarto, lá, junto com o Babu e o próprio Alberto. E o Jonas, ele disse o seguinte: na prova lá, fiquei sabendo agora, aconteceu muita coisa de grupinho. Eu estava perdido na conversa que estava tendo ali agora, porque tudo aconteceu enquanto a galera estava na prova. Daí o Alberto falou assim: sabia que houve uma conversa? Que pipoca não volta em pipoca? Daí o Babu, daí falou assim: o Pedro quase me falou. E o Pia não deixou ele concluir. E o Alberto, ele continuou: não acho errado, não tô julgando não, porque eles entraram sozinhos, ou fizeram acordo, ou ficaram conversando um a um. É válido, porque entram achando que tem desequilíbrio em relação a camarote e veterano. Mas a pessoa tem que cair na real, porque isso não importa, e realmente, né? Não importa. Não importa o número de seguidores, não importa se a pessoa já participou já do BBB, não importa isso. Não importa. Se importasse, o BBB 20 teria sido ganhado pela Boca Rosa. Mas a Boca Rosa saiu num paredão contra a Fly e o Prior. Então, assim, não importa o número de seguidores, não importa isso, não importa absolutamente nada, porque o número de seguidores não é a mesma quantidade que vai lá votar lá no G-Show. Não é isso. Não é, passa longe isso. Então, assim, não faz sentido ter esta aliança dos pipocas, não faz sentido os pipocas terem este medo, este receio ali de querer se defender, mesmo tendo pipocas que estão fazendo inúmeras coisas inaceitáveis. Mesmo assim, o pessoal está querendo defender os pipocas. Então é algo que eu não concordo. Eu de verdade não concordo. E aí, vamos para o quarto lá de cima, né? O quarto sonho de amor, né? O quarto de coração, que a Aline ainda estava revoltada ainda sobre a Ana Paula, e disse a Aline o seguinte: desde ontem, quando eu percebi os olhares dos dois, eu não estava errada. Eles já estavam se virando contra mim de alguma forma. Eles podem não ter combinado, mas falaram: vou dar a planta para ela. Aline. A Aline, é que tu é muito importante, né? O pessoal tem que combinar da planta para você. Aí a Sol falou assim: se você não fosse agora do jeito que foi legal, você iria por eles, pela casa, né? Aí a Aline disse o seguinte: tudo que eu senti, percebi, eu não estava errada. Eu recebi todos os sinais possíveis. Eu sinto que não vou sair, porque estou muito coerente com tudo. Eu não quero falar mais nada dela, da Ana Paula. Não quero mais falar nada deles, do Marcelo e da Ana Paula. Não quero ficar bitolada com essa menina, não. E a Aline, né, falou que não vai falar mais da Ana Paula. Daí adivinha qual foi o próximo tópico de Aline? Ana Paula. Óbvio. E ela continuou falando sobre a Ana Paula. Sabe o que é foda? Ela já participou de 2 realities, cara. Eu fui lá porque queria ter certeza do que eu tava sentindo para entender se era rival minha ou não.
ela virou e falou assim: é surreal o que você tá perguntando. Perguntando o quê? Se você me deu planta, se você me deu planta e tem um problema comigo, por que tá me olhando de cara feia? Tu não tem coragem? Tu não é fodona? Tenha coragem de falar, não gosto de você e te dei planta. Ninguém é obrigado a gostar. Nunca seria sua amiga lá fora, mas quero que seja coerente com o meu jogo, a Aline. A Aline, ela se acha muito protagonista, né, gente? Nossa, eu tenho dó, tá? Assim, ela vai cair do cavalo, tá? Se ela for pra este paredão, ela cai do cavalo, tá? Ela cai do cavalo fácil. E vamos seguir que a gente teve uma. Assim, tivemos fofoquinhas rolando. Por quê? A Sarah foi lá contar pro cowboy que dava pra ouvir o pessoal conversando do quarto do líder dos outros quartos. Então, assim, o pessoal dos outros quartos consegue ouvir o quarto do líder conversando, principalmente o quarto de baixo, que é o quarto do sonho. E a Sarah foi lá contar lá que tava lá no quarto de baixo lá e dava pra ouvir eles conversando. Então foi lá avisar o cowboy lá que dava pra ouvir eles conversar, né? Sarah. A Sarah, ela tá jogando dos dois lados, né? A Sarah, ela tá se prejudicando nisso, tá? A Sarah, ela tá se prejudicando, porque uma hora tá criticando a Ana Paula, e daí a outra hora tá na frente da Ana Paula, fica ali bajulando ela. Então, assim, ou a Sarah, ela toma um rumo ali de ou vai ou fica, ou senão ela vai cair do cavalo, tá? E vamos seguir que a gente teve uma conversa lá no quarto do líder sobre as impressões de jogo. E o Pedro, o Pedro, ele foi explicar alguma coisa. Pena que ninguém entendeu, né? Porque o Pedro ele começou a falar assim: eu joguei verde para colher madura. Eu já sabia que tinha grupo formado, mas queria que eles falassem. Afinidade é afinidade. E grupo é grupo. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí o Jonas falou assim: não tô entendendo onde você quer chegar. Você não quer fazer o desenho? E o Pedro ainda continuou falando assim: você perguntou sobre o grupo fechado. Eu vou responder direto para você. Tem sim. E o Jonas falou assim: foi o que o cowboy falou. Você começa o raciocínio e tem dificuldade de cortar. É para ser direto, tenta resumir para ser um pouco mais direto. E, assim, o Pedro ele dá voltas, né, no assunto. É inacreditável como ele dá voltas, porque, assim, sobre este voto, né, sobre grupo, ele foi lá na Paula perguntar lá se existia já grupo já formado, já desde o primeiro dia. A Ana Paula disse que sim. Aí ele vai contando o seguinte, né? Ah, eu fui lá falar para Ana Paula que quem colhe maduro, né? Que quem colhe maduro tal. Aí eu fui lá jogar verde para Ana Paula, eu traí minha esposa e ela me perdoou. Aí eu continuei daí falando com a Ana Paula, e daí a Ana Paula ela falou que não me interessa, e daí eu traí minha esposa e ela me perdoou. É isso daí que o Pedro ele faz, né, no jogo. É isso, pelo menos é as únicas coisas que eu consigo entender de Pedro falando, as únicas coisas que eu consigo pescar de Pedro tentando explicar alguma coisa. E aí, o Pedro, vamos ficar no Pedro. Vamos ficar no Pedro, porque quando o Pedro ele foi lá no quarto lá do sonho no sonho lá, no quarto do sonho lá perto da cozinha, a Ana Paula perguntou pro Pedro assim: tu vai dormir lá em cima? Porque se tu for dormir lá em cima, aí pelo menos sobra a cama aqui embaixo, aqui, né? Pelo menos todo mundo tem cama aqui para dormir. Aí o Pedro ele saiu de lá e foi contar lá na academia que ele estava sendo expulso do quarto, que ele estava se sentindo ser expulso do quarto. Aí, né, o Pedro ele foi conversar com o Alberto Cowboy sobre dormir lá no quarto do líder e foi lá dormir, né? Porque a cama do líder, gente, é imensa, tá? É king size aquilo lá. É gigantesca a cama. Então, o Pedro ele arrumou sua malinha e foi lá para cima. Aí, quando o Pedro ele sai do quarto, ele vira pro Babu e fala assim: eu fui expulso do quarto. Não foi expulso. A Ana Paula só perguntou só pra ti, só se você ia dormir lá no quarto do líder lá, para sobrar cama. Só isso. Foi exatamente isso. Mas o Pedro ele levou para este lado que ele foi expulso do quarto, ai gente. Ele é muito coitadinho, ele é muito vítima. Ele é muito vítima, né? Ele é muito perseguido, humilhado por todos. É impressionante isso, como o Pedro ele é tão humilhado pelos outros, tão perseguido pelos outros. Ai, gente, difícil, tá? Difícil. Mas vamos lá. Vamos continuar porque a gente teve uma conversa da Aline que ela acredita que a Milena vai ser colocada pelo cowboy no paredão, tá? A Aline, ela disse que ela acredita que o cowboy vai indicar a Milena por causa daquele comentário lá que ela fez lá sobre os veteranos não estarem, né, no jogo. Eles não era para eles estarem dentro da casa. E eu também acredito também que a Milena vai ser indicada também pro paredão.
né, depois que ela falou, né? E assim, qualquer coisinha na primeira semana é sempre um estímulo ali para colocar alguém no paredão, né? É sempre uma coisinha pequenininha ali que pode colocar alguém no paredão, né? Sem pensar duas vezes. E vamos seguir que a gente também teve. Assim, o Pedro ele foi dormir lá junto lá com o Alberto Cowboy. Mas quem disse que Pedro dormiu, hein? Pedro ele dormiu por uma horinha mais ou menos. Logo depois ele levantou e começou a mexer ali na mesa tática ali, mexeu no peãozinho ali da Ana Paula, tal, pegou o peãozinho também no Marcelo também, ficou mexendo ali nos peões ali durante a noite inteira, tá? Ele não dormiu praticamente, ficou ali rodando ali os peões. Aí, a gente já vai já para a parte da manhã, tá? Vamos para a parte da manhã, porque o Alberto Cowboy disse muita coisa. Disse sobre o Pedro, né? O Alberto Cowboy ele disse o seguinte: levantou, foi pegar água, ele não achou o banheiro do quarto do líder, babu. A ansiedade dele é tanta que ele não achou o vaso. Ele foi naquela porta que não abre. Aí de manhã, ele, vou ali que preciso no banheiro. Aí eu, uai, o banheiro é ali. E ele, aquela porta não abre. Eu falei, não é aquela porta, é outra. E daí falou assim, na vontade de fazer tudo, de fazer muito certo, ele tá errando. Ele não tá conseguindo processar. E o Alberto, ele continuou falando sobre o Pedro. Falou o seguinte, será que ele lá fora não tomava um calmantezinho para ficar mais calmo? De boas? Às vezes não falou nada, né? E o Alberto ainda falou ainda que tá cansado, não tá querendo mais ficar corrigindo o Pedro toda hora. Não tá querendo ficar corrigindo, porque ele falou, diz o Alberto o seguinte, ansiedade, eu não quis falar, porque às vezes ele vai ficando mais ansioso. Quanto mais você ficar falando que ele tá errado, ele fica mais ansioso. A gente começa a nem querer corrigir, porque às vezes corrigir demais também fica chato. O povo da casa também vai, esse cara tá achando que é dono da razão? Eu vi isso. Eu falei com ele, cara, vai tomar minha água toda. E, né, porque o Alberto Cowboy falou isso, né? O cara ele pegou umas 3 garrafas, lá do frigobar lá do Alberto Cowboy. O Alberto Cowboy não gostou, tá? O Alberto Cowboy não gostou que o Pedro pegou umas 3 garrafas de água lá para ficar tomando lá. Parece que ele que tinha virado o líder. Já lá fora, na varanda, a gente tem uma conversa entre o Capetinha e o Juliano, que o Capetinha, né, o Edilson Capetinha, disse que muito provavelmente este paredão entre Ana Paula e Aline, quem for vai estar correndo um grande risco. E é óbvio, né, que vai estar correndo um grande risco. Qualquer paredão com Ana Paula Renault, eu acho que é um grande risco. Eu acho que corre este risco de sair. Porque Ana Paula Renault, eu acho ainda um nome muito forte. Eu acredito de verdade que é um nome mais forte, por enquanto, na edição de torcida. A gente não tem uma noção exata, mas assim, conhecendo, né, o público, a gente vê que a Ana Paula ela ainda continua sendo bem querida ainda com o público. E vamos agora para o quarto do líder, que o Juliano e o Alberto Cowboy foram conversar sobre o jogo, e o Juliano ele disse que acredita, né, que quem irá ser mais votado pela casa vai ser o Pedro. Ele acredita que o Pedro vai ser o mais votado pela casa. E olha, eu queria muito que o Pedro fosse mais votado. De verdade mesmo, eu quero muito que o Pedro ele vá pro paredão. Ele precisa ir no paredão. E o Alberto ele falou sobre o Pedro. Falou assim, que talvez ele esteja na minha mira, eu até concordo, porque as pessoas não têm muita razão. Vai virar e falar assim, por que ele não tá em sintonia? É uma justificativa, tudo é justificativa aqui. E o Alberto ele seguiu ainda falando ainda sobre o jogo, e se eu não sei quem indicar. Tem várias pessoas que eu posso indicar, porque algumas pessoas eu tive muitas conversas boas, proximidades, e outras ficaram ali mesmo, meio mornas e tal. Algumas que estavam mornas esquentou, outras continuaram mornas. Não se aproximaram e tá tudo bem. E o Alberto Cowboy ainda falou ainda sobre o Marcelo e a Ana Paula e falou assim, ele parece o súdito dela. Tá favorável para ela ali, porque ela ganhou o grupo de bandeja, né? Tem um grupo inteiro ali em cima da Ana Paula, né? Tem um grupo inteiro ali que fica rodeando ali a Ana Paula ali. Não sei se é pela Ana Paula ser Ana Paula ou se realmente foi uma amizade ali que se formou. Não sei se foi por interesse, né, dos pipocas, de querer ficar com um nome mais famoso, né, da edição, né, um nome mais uau, nome mais conhecido ali do público, ou se é outra coisa, né, ou se realmente aconteceu uma conexão lá dentro lá e é amizade. Pode ser, né, mas que ele tá parecendo súdito, ele tá? O Marcelo não para de sair atrás da Ana Paula e também tem um pessoal também que não para de sair atrás da Ana Paula, tá?
Tem um pessoal ali que vive 24 horas lá juntinho com a Ana Paula. É medo? É querer torcida da Ana Paula? Não sei, não sei. Aí, tivemos o mercado, né? Tivemos o sorteio do mercado VIP. Os VIPs que foram pro mercado são Babu, Sara e o Edilson, né? O próprio Alberto também foi, né? Óbvio. E na Xepa foi a Solange e a Maxiane. É claro que a Xepa, né, é um sorteio. É um grande sorteio ali pro pessoal ir. E a Xepa teve um desentendimento, tá? Porque a Xepa combinou de doar 350 estalecas para o mercado. Só que rolou uma pequena discussão de quem daria quem daria mais, né? Se tinha pessoas que dariam mais. Só que a discussão mesmo foi entre entre a Aline, tá? Porque a Maxiane, depois lá na academia, né, não falou na cara da Aline, mas ficou incomodada. A Maxiane, ela ficou incomodada com a Aline porque ela queria dar menos estalecas para o mercado porque ela não come carne. Aí diz a Maxiane o seguinte, que isso daí é egoísmo. E a Ana Paula até falou assim, ela é muito boa, ela é namastê, ela é do bem, né? Ironizando, né? Zoando com ela. E ainda continuando na conversa da academia, a Milena, ela falou sobre a Aline. Ela falou assim, eu não como carne, então tô deixando minha carne. Então o ovo pode deixar para mim? Eu não como açúcar, então tô deixando minha açúcar pro outro também? Aí a Ana Paula falou, ela é tão boazinha, ela é tão galera. E a Samira também tava lá e falou assim, sua língua é igual chicote, hein, Ana Paula? E na própria academia também um grupo seguiu falando sobre as estalecas, né? O tanto é que a Ana Paula perguntou assim, vocês vão ver, vai faltar coisa na xepa. E daí a Milena falou o seguinte, quem vai para cima de você, Breno? Né? Porque o Breno falou assim, vai vir para cima de mim, né? O pessoal vai vir reclamar para cima de mim, porque eu falei sobre as estalecas, né? Falei sobre dar o mínimo de estalecas. Aí a Milena perguntou, né? Quem vai para cima de você, Breno? Eu tinha 800, eu dei 400 e tudo bem. Eu poderia dar 500 e ficado com 300. Poderia. Então, né, não tem motivo para ir para cima do Breno só por causa das estalecas, só porque ele propôs do pessoal dar o mínimo de estalecas, né? 350 estalecas. E nesta conversa, a Milena ela disse que votará entre o Paulo ou o Brígido. Já a Samira ela falou sobre não falar as coisas na frente da Jordana, pois pode passar informação para outro grupo. Então, assim, a Samira ela não está, né, não está ali botando tanta fé na Jordana, não está acreditando tanto na Jordana, não está achando que a Jordana vai estar no grupo, né, fechado ali com eles ali. Então, não é para ficar passando informação para Jordana, não é para ficar falando de jogo para Jordana. Também na academia também teve outras conversas, né? Da Milena ainda falando sobre a Sol, né? Ainda falaram também, a Ana Paula também falou também sobre o Pedro. Assim, não é nada de novo, né? Então a gente vamos pular sobre isso. E lá no quarto, a Ana Paula ela voltou à tona sobre o assunto da Aline. Voltou à tona e falou o seguinte: não foi contra ela, foi contra a roupa dela que estava ridícula. Ela falou que estava péssima. Aí eu vou falar que tá bonita? Não vou, ai. E durante isso daí, né, a Ana Paula ela falou o seguinte sobre a Aline. Foi ela que criou esse furacão. A gente tinha esquecido que ela estava no jogo. Só que no quarto a Jordana estava lá e a Jordana começou a defender a Aline. Diz a Jordana o seguinte, ela não estava afim de ficar brigada com você. Depois de vocês terem conversado, para ela zerou. Só que depois ela sentiu um olhar seu do Marcel. Daí a Ana Paula falou assim, mas é a percepção dela. É o autocentrismo dela. Ela se deu uma importância lá na hora que a gente nem viu. E daí a Jordana, né, continuou defendendo a Aline, falando assim, ela sentiu um olhar, e a Ana falou assim, amiga, a gente esqueceu que ela estava na casa. Só para você ter uma ideia. E a Jordana seguiu ainda batendo na tecla, ainda falou assim, ela sentiu um olhar, como se vocês estivessem. Aí veio a dúvida, não tinha zerado? E a Ana falou assim, mas aí o problema é dela, a cabeça que criou isso tudo. Né? A Ana Paula não tá com muita, né, muita disposição ali sobre a Aline, né? E também falou também pra Aline também que não quer ficar conversando com ela. Então, muito provavelmente não vai ter, né, amizade entre Ana Paula e a Aline ali dentro da casa ali. Pode esquecer isso, tá? Já lá na academia, o Pedro, ele reclamou sobre o Juliano, porque diz o Pedro, né, que ficou sabendo que o Juliano tinha dito mal sobre ele, porque o Pedro estava pegando os cigarros do Juliano. Sabe por quê? Porque lá dentro do Big Brother é sempre contadinho o cigarro. Se o participante falou que fuma 3 cigarros por dia, o participante vai receber 3 cigarros por dia. Então, assim, cada um
tem contadinho o cigarro. Cada um tem contadinho. E o Pedro, ele tá pegando bastante cigarro ali do Juliano. O Juliano não tá gostando disso. Então o Juliano não está gostando de ter o cigarro pegado pelo Pedro. E o Pedro foi lá desabafar com o PA sobre isso. Diz o Pedro o seguinte: eu sei que eu tenho ansiedade, tudo isso, mas ele falando isso aí, jogando que a culpa do cigarro teria acabado é minha, como se eu não tivesse devendo para ele. Eu sei que eu não vou falar mais, mas eu ia lá pedir cigarro para ele, entendeu? Mas não vou fazer isso, não. Porque se ele me deu, ele tinha que ter me dado de bom coração. Preciso parar de pensar na bondade dos outros. Se ele me deu o cigarro, ele falou, pode fumar tranquilo, de bom coração. Só que talvez eu sei que o que ele tá sentindo. Ele só tá reagindo de uma forma igual louco. Aí vamos seguir que a gente tem uma conversa lá no quarto sobre o Alberto junto com a Sara. E o Alberto, ele falou de novo sobre a possibilidade da Milena, de indicar a Milena no paredão. Então, provavelmente a Milena ela vai ser indicada com quase toda certeza pelo Alberto Cowboy. Muito provavelmente vai ter essa indicação. Então, vamos se preparar já sobre essa indicação, já viu? Já lá embaixo, já lá na sala, a gente tem uma conversa entre o Pedro e o Edilson Capetinha. Que o Pedro estava pilhado por causa da votação, né? Porque ele acha que ele vai ser votado. Aí o Edilson Capetinha falou para ele não se arriscar, de se colocar, né? De ficar buscando o alvo e tal. Não é para ele ficar se expondo. É isso daí que o Edilson Capetinha falou ali pro Pedro. Já lá na academia, o Juliano, ele contou que ouviu o nome do Pedro na conversa do banheiro entre as participantes. Então, assim, entre as mulheres, o Pedro, ele provavelmente vai ser votado e o Juliano, ele ouviu esta conversa. Então, talvez venha votos para o Pedro, viu? Talvez venha votos para o Pedro e o Juliano, ele foi contar lá na academia, lá que tá o PA e o próprio Pedro. Contou lá pro Pedro lá que talvez ele vai receber alguns votos. E vamos seguir, que a gente teve uma conversa importante na hora do mercado, na hora lá que o pessoal foi fazer as compras. Por quê? O Edilson Capetinha, ele saiu em defesa do Pedro. Ficou defendendo o Pedro, hein? Nossa, tem que ter coragem para defender o Pedro. Mas diz o Edilson o seguinte, pelo amor de Deus, vocês estão aonde? Vocês não estão vendo que o Pedro é um menino inconsequente? Faz tudo errado? Ansioso? Mas não é maldoso? Ele não tem maldade, gente. Ah, imagina se tivesse Edilson Capetinha. Imagina se Pedro tivesse essa tal maldade que tu diz, hein? Essa tal falta de maldade, né? Que ele é inocente, né? Imagina se ele gastasse água à toa. Imagina se ele tivesse desperdiçando água. Imagina. Só imagina só. Vai ter que ficar imaginando, né? Tá bom, então. Então vamos lá pro quarto. Aí a gente chega no momento. A gente chegou agora no grande momento, né? O momento que marcou hoje à noite. O momento que marcou, que todo mundo tava comentando sobre o BBB, ficou sabendo sobre este momento. Que a Ana Paula tava receosa sobre mandar o Pedro pro paredão. Falou assim, pra não deixar ele forte, né? Se ele vai e volta, a gente vai criar um monstrinho, né? Se ele vai e volta ali da prova bate-volta ou pelo público, ele vai se achar demais, então é melhor não colocar ele no paredão. Aí logo depois entra o Pedro. Nossa, pra quê? Entra o Pedro. Aí o Pedro, ele foi falar com a Ana Paula. Vamos ler a transcrição desta conversa, tá? Para não ficar nenhum mal entendido. O Pedro, ele falou o seguinte: tu fez uma coisa que eu vou pedir para tu não fazer de volta, sobre fé e religião. Não sei o que você fez. É um negócio tão espiritual que travou até minha garganta. E a Ana Paula falou assim, você tá me chamando de bruxa? E o Pedro falou assim, não, jamais. E a Ana Paula falou assim, o que eu fiz que eu não tô entendendo? O que você tá querendo me imputar? E o Pedro falou assim, as pessoas falam que fé, religião, política, futebol. E a Ana Paula falou assim, não sei quem é que tá falando. Quem tá falando é você. Não sei. Quem tá falando é você. E o Pedro falou assim, não se discute, mas se conversa, né, sobre esses assuntos. E a Ana Paula falou assim, não entendi. Qual o objetivo dessa conversa? Você começou a falar que minha fé fez algo com você? E daí o Pedro falou assim, não é pela fé, é pelo modo de falar. Ah, gente, já se perdeu já, tá? Já se perdeu aí. Mas vamos seguir. O Pedro, ele tentou mudar de assunto, né? E daí a Ana Paula continuou falando assim, você se engasgou por minha causa? O Pedro falou assim, sei que é por minha causa, foi por minha causa. E a Ana falou o seguinte, não, você sentou aqui, virou e falou para mim que não sabe qual é a minha fé, não sabe o que eu fiz para você e até te deu um engasgo, um trem ruim.
Você falou que eu sou uma bruxa, que eu fiz macumba pra você e você quase morreu no gasgado. Aí o Pedro falou assim, desculpa, sabe? Me expressei mal. Gente, sempre desculpa, é sempre expressar mal, é sempre isso. É sempre isso. Eu fico indignado com isso, gente. De verdade mesmo, eu fico indignado. Como tudo é, desculpa. É que eu não sei me expressar. É que eu não sei falar. Que isso e que aquilo. Porra, pelo amor de Deus, viu? Olha, eu tô ficando com uma raiva do Pedro. Eu tô pegando um ranço do Pedro que você não tem noção. Mas aí, Ana Paula ainda falou assim: o que você falou então? O que você falou? O que você quis dizer? Daí o Pedro falou assim: só queria te pedir desculpas por ter sido mal interpretado na hora que falei sobre política. Tá tentando inverter, né? Tá tentando puxar ali o assunto de política lá, mas a Ana Paula não deixou. Mas por quê? Se você faz essa pergunta tão indireta e fala de ser interpretada, qual foi a pergunta que você fez para mim? Daí eu falou assim, não te interessa. Não. Daí a Ana Paula retornou de novo, daí falou assim, a minha resposta foi não te interessa. E a Ana Paula ainda continuou, né? Porque o Pedro foi encostar na Ana Paula, daí falou assim, não encosta, porque eu sou bruxa, hein? Eu sou bruxa. E daí o Pedro falou assim, não é, jamais. E a Ana Paula falou assim, sou bruxona. Tenho tanto eu que você falou que você se engasgou. É só início. E o Pedro continua, porque é por isso que os cristãos são mal interpretados. Olha só. Gente, ele quer se fazer muito de vítima. Ele tenta puxar qualquer assunto. Ele tenta puxar assunto de política, tenta puxar assunto sobre religião. Gente. E a pior coisa de todas é que ele quer se fazer de coitado em todas coisas que ele puxa. Tudo que ele fala, ele quer se fazer de vítima. Tudo que ele fala, ele quer se fazer de coitado. Porque daí, né, a Ana falou assim, você acabou de falar que eu fiz um trabalho para você e quase morreu engasgado. Você nem sabe qual é a minha religião. Você sabe meu posicionamento. Você nem sabe o meu posicionamento político. O que você sabe é que você ouviu falar que eu que perguntou para eu escorregar. Se você tem medo de mim, seja homem suficiente. Concorda comigo na honestidade. Nós vamos fazer jogo de igual para igual. Você não vai me fazer escorregar para ter hate lá fora. E o Pedro falou assim, depois a gente conversa sobre isso. E a Ana falou não vou conversar sobre isso. Você sentou aqui, falou que passou mal pela minha fé, que passou mal pela minha fé, e veio falar de cristãos. Por que cristãos são mal interpretados? Quem disse que eu não sou cristã? Aí o Pedro falou assim, não falei isso. E a Ana falou, você nunca fala nada, né, Pedro? Tu nunca fala nada. E o Pedro lá, daí começou a explicar. Falou assim, cristão é mal interpretado porque é homofóbico, machista, porque desdenha da fé do outro. E a Ana Paula perguntou, né, você faz isso? E o Pedro respondeu, falou assim, eu já fiz isso. Eu sou um Pedro de 3 anos atrás e um Pedro de hoje. Quando era cristão, dos 13 aos 16, eu fazia isso. Era homofóbico, machista, julgava a religião dos outros. E a Ana Paula perguntou assim, como você é hoje? E o Pedro falou assim, hoje em dia eu acredito na minha fé, na minha religião. Mas o Breno, se quiser ser cristão, pode ser cristão. Se quiser ser umbanda, pode se dar umbanda. E daí o Pedro falou assim, eu fui mal interpretado de novo e peço desculpas. Desculpas. Axé? Para. Para. Não, Pedro. Não. Para. Porra, mas pensa num cara que gosta de se queimar, esse Pedro. Puta que pariu, mas não é possível que este homem fala uma coisa dessa. Não é possível que ele do nada solta um axé. Para. Meu Deus do céu. E daí ele falou assim, não. Gente, tem que rir, tá? Tem que rir de uma coisa dessa. Não é possível ser uma coisa dessa, não. Não é possível que esse marmanjo entrou no Big Brother. Não é possível que esse cara tá lá dentro. Não é possível. Até Jordão falou assim, Pedro, vai beber uma água e respirar lá fora. E daí o Pedro falou assim, Deus abençoe. Daí ele parou, não abençoe. E daí falou assim, tá. Gente, meu Deus do céu, gente. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível um negócio desse. Não é possível que alguém não assista isso daí e não fique indignado. Pelo amor de Deus, gente. Assim, eu não preciso explicar o óbvio, né? De por que essa indignação, né? Eu acho que eu não preciso, né? De verdade, eu espero que eu não precise explicar o óbvio sobre isso. Aí a Ana Paula... não, é complicado, tá? A Ana Paula daí começou a chorar depois, né? Depois dessa conversa, depois que o Pedro saiu, começou a chorar.
porque ela está sendo julgada por coisa de fora, pela política dela, pela religião dela, mas não por alguma coisa lá de dentro. O Pedro tá puxando coisa de fora aqui para tentar atacar ela, para tentar prejudicar ela de uma forma. Aí a Marcele falou assim: você foi perfeita, a gente entendeu, a gente estava aqui. Eu entendi exatamente o que você entendeu, porque foi exatamente o que ele falou. Nós entendemos. Agora eu fiquei besta. Tava com aquela postura de ser cruel, mas não. Ele falou que engasgou depois que a Ana Paula. Aí a Jordana complementou, né? E vocês falaram de religião? E a Marciele falou o seguinte: não, absolutamente nada. A Ana Paula não fez nada. Gente, aí, né, a Samira até falou assim: ó, não fique perto do Pedro, não, com a bebida, não fique. Se tinha dúvida do público, tá aí, ó. Aí a Ana Paula, né, disse que além da política, né, o Pedro tentou fazê-la se criticar por conta da religião, tentou ali puxar ali sobre assunto de religião ali para ela, né? Tentou prejudicar a Ana Paula sobre assunto de religião. Ai, gente, de verdade, não dá pra aguentar uma coisa dela. Daí a Ana Paula falou o seguinte: ele engasgou com o próprio veneno dele. Ele passou mal com a própria maldade dele. Depois entrou o Juliano lá dentro do quarto lá. E Juliano, ele foi lá falar lá com a Ana Paula, né? Sobre o que aconteceu, né? Porque ele queria entender sobre as coisas que aconteceu. E o Juliano, daí ficou indignado com isso, falou assim: que esse moleque tá falando, velho? E daí explicaram para ele, né? Explicaram ali para ele e tal. E a Ana Paula disse que o Pedro não sai nesse paredão, que ela prefere manter como está. A Ana Paula, ela prefere ir no paredão com a Aline. Ela se garante mais com a Aline do que contra o Pedro, né? Porque como é rivais, né? Como são embates diretos, é óbvio que ela tá com este receio, né? De ir ali com o Pedro ali, porque ela acredita que o Pedro pode estar forte aqui fora. E o Juliano tava indignado com isso. O Juliano, ele tá completamente indignado com isso. Falou assim: isso é muito sério, mano. Desculpa, mano. É minha religião, tá ligado? Tá falando da minha religião. Eu tô com raiva mesmo, que poderia dar um soco na cara dele. Se ele falasse isso na minha frente, eu juro pra você, não consigo, mano. E o Juliano, ele tá. Gente, o pessoal tem que acalmar o Juliano ali, porque o Juliano, ele queria ir pro embate. Ele queria lá se discutir lá com o Pedro. Queria lá tirar limpo lá com o Pedro, lá queria discutir com o Pedro. E o pessoal segurando o Juliano para não ir lá discutir lá com o Pedro lá. Por quê? Se ele fosse discutir com o Pedro, provavelmente o Pedro iria se fazer de vítima. E o jogo poderia virar com isso. Muito provavelmente, né, o Pedro, ele iria tentar articular de alguma forma para ele se sair como vítima, né? Ia começar a chorar pelos cantos, falando que está sendo perseguido pelo Juliano. Então, assim, tá certo, né, o pessoal querer segurar o Juliano ali para ele não tretar, porque vai dar munição. Vai acabar dando munição para o Pedro. O Pedro, ele tem mais munição contra eles. E olha, gente, difícil, tá? Bem difícil. Depois, o Capetinha até foi falar até com o Pedro lá em cima, lá no quarto dos corações. E o Capetinha falou assim: tu entra naquele quarto lá e faz merda. A gente conversa com você e 10 minutos depois você faz ao contrário. Não tem como ficar te protegendo, te defendendo. A gente briga com o pessoal lá fora. Não é aqui dentro, não. Aí o Pedro, né, fala assim: eu já entendi já. E o Capetinha continuou: por favor, conversa comigo. Vai ficar entregando seu jogo e fazendo essas coisas todas? Mano, tudo que a gente faz aqui dentro tem consequências. Não quero que você tenha consequências lá fora. Eu gosto de você como se você fosse meu filho, porra. Por favor, não fica com esse negócio de conversas, dessas coisas todas. Seus próprios amigos estão perdendo a paciência com você. Tanto é que o Juliano já falou já que não quer mais... Ó, o Juliano já abriu mão já. Abdicou mão ali e falou assim: ó, eu não defendo mais esses caras. Eu não jogo mais com ele, eu não faço mais nada com o Pedro. Não jogo mais com o Pedro. Então, o Pedro, né, perdeu mais um aliado. Por causa de idiotices como essa que ele fica falando. E ele fica assim falando de vítima depois. É impressionante isso, né? Porque ele vai lá, fala sobre política, fala sobre religião agora. E ainda mais pesado, tá? Porque independente da religião que a Ana Paula seja, independente da religião que a Ana Paula Renault seja, não é para você chegar nela e falar assim: ó, por causa da tua religião, por causa da tua fé, minha garganta até engasgou. Ah, para. Gente, não é possível isso.
Ele acha que a Ana Paula fez alguma coisa pra ele. Fez alguma coisa pra ele ter a garganta ali engasgada. Gente, você imaginar isso daí da religião do outro é o maior absurdo que você pode dizer. É o maior absurdo que você pode dizer pra outra pessoa. É indignante isso. Que o Pedro ele tem a maior cara de pau e depois ele tenta mudar de assunto. Ele tenta falar pra Ana Paula que não, Ana Paula, não. Eu vim aqui me desculpar aqui sobre o bagulho de política. Assim, ele tenta mudar o assunto, ele tenta retornar um assunto, só que não tem como depois que você falou, não, queridão. Ô, Tigrão, não tem como tu voltar atrás, Tigrão. Não tem como. Óbvio que não tem como. Tu já se perdeu na linha, já, fi. Tu já se perdeu. Tu falar sobre religião da Ana Paula, sem nem saber que religião ela é. Ela até falou, até, né? Ah, eu posso ser eu posso ser cristão também? Você não sabe. Você não sabe. E ele ainda vem jogar ainda a culpa ainda de todas as merdas que ele falou ali dentro ali sobre a religião, né? Assim, é que o cristão, né, é homofóbico, é machista, é intolerante religioso, né? Então, assim, segundo o pensamento de Pedro, qualquer cristão é assim, né? É machista, é homofóbico, é intolerante religioso, é isso. É isso que o Pedro quis dizer, então, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Só se eu tô completamente enganado que o Pedro ele não tenha falado isso. Porque para mim é indignante, gente. E ainda o Capetinha ainda tá tentando ainda ajudar ele ainda. Tá tentando ali, mas assim, não tem como ajudar um cara que ele quer se perder no jogo. Ele quer puxar esse assunto, ele quer fazer isso. Não é porque ele é queridinho, porque ele é inocente demais, não é por isso. Não é porque ele é inocentezinho demais, ele não é inocente, gente. Uma irmã já tem 22 anos já. Acorda pra vida. Acorda. Não é ficar passando a mão na cabeça do marmanjo e falar assim, ó, tá errado. Ó, não, gente, tadinho dele. Tadinho dele, gente. Ele ficar falando merda, mas não é. É por inocência dele. Ai, gente, é porque vocês não ensinam ele também. Vocês têm que ensinar ele. Vocês têm que ensinar que é errado essas coisinhas. Vocês têm que ensinar, né? Que falar da religião do outro, que tá até engasgando a garganta dele, é errado. Vocês têm que explicar tudo pra ele. Ah, gente, não. Não, eu fiquei indignado, tá? Eu fiquei de verdade indignado com isso. Indignado. Aí, a Sol, ela falou o seguinte ainda sobre esse assunto do Pedro. Diz a Sol o seguinte, diz a Sol que vai pedir um atendimento psicológico para o Pedro. Vai lá no confessionário, ela pedir um atendimento psicológico lá para ele. E a Sol, ela diz o seguinte, você não tem noção do que vai ser quando ele sair daqui. Ele vai sofrer muito quando sair daqui. O povo não perdoa. Ele precisa de acompanhamento, porque o povo não perdoa. Se ele cair no paredão, o povo não perdoa. E assim, né? Óbvio que ele vai ser massacrado aqui fora. Óbvio. Ainda mais das polêmicas, né, que tá acontecendo aqui fora, né? Porque apareceu a ex-namorada dele, né? Ele falando que traiu já a esposa já inúmeras vezes lá dentro da casa. É óbvio que o mundo vai cair em cima dele, é óbvio. Mas assim, pelo menos tá cravado, né? Tua ida pra fazenda, né, querido? Né, Pedro? Pelo menos a tua ida na fazenda tá garantido. Depois disso tudo aí, tu vai pra fazenda é 100%. Pode não ir esse ano, mas no próximo eu não duvido, tá? No próximo eu não duvido de tu tá. Eu não duvido do Pedro ele tá na fazenda, tá? Depois de tudo que ele tá fazendo lá dentro, lá ele é um perfil da fazenda. Ah, nossa. E o Alberto? Já vamos pular já para outro assunto, já porque o Alberto foi lá conversar lá com o Jonas lá, e ele acredita que se caso alguém imunizar o Pedro, vai virar alvo. Se alguém dá imunidade para este cara, a pessoa que dá imunidade vai tomar voto. É porque deu imunidade para este cara, para este ser humano, e daí, né, vai receber votos se defender ele. E ainda falando no Alberto Cowboy, o Alberto Cowboy, ele teve que fazer, né, ao vivo, a mira do líder. Fez a mira do líder, e essa mira do líder, ele colocou as seguintes pessoas: Milena, Breno, PA, Samira e Maxiane. Eu acredito de verdade que ele vai colocar a Milena, né, que é a única que ele tá citando todo o tempo, né, sobre colocar no paredão, então eu imagino que a Milena, ela vá pro paredão, sim. E pra gente fechar o episódio de hoje, vamos falar do quarto branco. Quarto branco, né, tá passando um perrengue, mais um perrengue,
Mas também teve coisa boa, hein? Porque eles ganharam ali o CIF ali para limpar o banheiro cagado, né? Que alguém deixou. Deixaram o banheiro todo cagado e receberam ali um kitzinho de CIF. E também receberam também uma proposta irrecusável, eu diria. E a proposta era o seguinte: quem desistir agora ganhará R$ 50.000 mais 10 anos de produto CIF, 10 anos, e mais uma publi. Tu ainda vai virar garota propaganda ainda da CIF. Tu ainda vai fazer publi ainda para ganhar mais dinheiro. Gente, quem não aceitar é maluco. Porque assim, pensa o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Você chega na final, né? Da casa do quarto branco. Tu chega na final do quarto branco. Tu não sabe se vai entrar de fato, né? Porque vou imaginar que tem umas 4 ou 5 pessoas ainda no quarto branco até o final, né? Porque é 3, né? Uma hora a Globo vai ter que encurtar esse negócio. Uma hora a Globo vai ter que jogar umas coisinhas ali pro pessoal desistir. Então, assim, vamos imaginar que chegou 5. Tu não sabe se tu vai ou não. E ainda mais, se tu for, vamos imaginar que tu foi. Quem te garante que tu vai chegar na final? Quem te garante que tu vai ganhar alguma prova com dinheiro? Quem te garante isso? É melhor sair com 50 mil, com a incerteza, né? Com aquele pensamento de tipo assim, eu poderia ter ganhado mais? Poderia. Mas é muito difícil. É muito difícil acontecer isso. Então é melhor 50 mil, fechar uma publi e ainda ganhar 10 anos do produto. É muito melhor, né? E quem apertou o botão, gente? Quem apertou o botão foi a Cuian. A Lívia, ela apertou o botão ali, eles tiveram 1 minuto para pensar. Ela apertou o botão ali e ela desistiu, levou 50 mil na mão, né? Levou 10 anos de produto, levou também uma publi. Tá maravilhoso. Tá muito bom, né? E também, para a gente fechar agora de fato, a gente teve uma mudança na votação. Olha só que maravilhoso. Tivemos uma mudança na votação. E essa mudança na votação vai ser o seguinte. Até o ano passado, o voto único e o voto da torcida tinham o mesmo peso, né? 50-50. Agora, o voto único com o CPF ganhou mais poder. O peso do voto único passa de 70%. Então, o voto único vai ter mais peso na votação. Parabéns, bato palmas aqui, parabéns para Renata, a campeã anterior, né, do BBB, parabéns por ter mudado a regrinha. Parabéns por você ter sido uma campeã que fez a regra mudar, né? Porque só uma campeã que não teve voto único, né, ganhou pelo voto da torcida ao invés do voto único, conseguiu fazer essa proeza da Globo se movimentar para mudar o sistema de votação. Então, ainda bem que o voto por CPF vai ter mais peso do que o voto da torcida, porque assim, gente, de verdade mesmo, o voto de CPF deveria valer mais peso, porque são pessoas individuais, agora vai fazer de fato a diferença o voto por CPF, de verdade agora, vai fazer uma diferença gritante o voto por CPF. O voto de CPF muito provavelmente vai ser o decisivo. Então isso daí é muito bom da gente ter isso, da gente ver que o público, de fato, o público, e não lan house, sistemas de votação, vão decidir isso, e sim o público vai votar, o público vai decidir, o Brasil vai decidir, e não umas lan houses aleatórias que vão decidir agora a votação. Então, muito bom, né? Muito bom este acerto da Globo sobre esta mudança no sistema de votação. E agora há pouco, na festa, a gente teve beijo, hein? Tivemos o primeiro beijo do BBB 26, que foi entre o Marcelo e o Breno. Eles se deram um beijão ali na frente, ali do pessoal, ali, maravilhoso. Muito bom. Né? A gente teve esse primeiro beijo e agora está inaugurado a temporada de beijo, de edredom, de uns caralho 4 que vai rolar agora, depois dessa festa. E bom, chegamos ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinho, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E, né, eu quero saber a sua opinião também, o que você está achando do BBB, deixa a sua opinião aqui embaixo aqui nos comentários. Se você está nos ouvindo no YouTube, deixa seu gostei aqui embaixo. E bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!